Fala aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Lobo Cripto na área. Hoje, segunda-feira, dia 17 de abril, estou aqui para mais uma análise crítica da GIX. Nesse vídeo, vamos falar da movimentação da GIX que pretende se recuperar aqui no curto prazo, começa a fazer um movimento melhor e eu vou trazer, como sempre, os pontos mais importantes para você desse movimento. Por isso, fique comigo até o fim do vídeo. Se possível, deixa aquele like para dar uma força. E se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, pois todos os dias eu posto vídeo de análise por aqui. Começo pelo gráfico de 4 horas da GIX. Desde o último vídeo que eu fiz, ela estava aqui num padrão de canal descendente. Conseguiu romper aqui, ó, ativando o Smart Money e foi buscar a principal resistência do 0,44715. Porém não conseguiu romper, está voltando. Mas até o momento aqui continua otimista esse gráfico, porque está fazendo um padrão de recuperação, fazendo topo mais alto que os anteriores e até o momento um fundo mais alto que o anterior. Então vou tirar aqui esses padrões para a gente ver aqui como que está se desenhando esse movimento. A gente repara que ela perdeu a linha de tendência de alta novamente, que estava seguindo. Poderia traçar assim, ó. Agora sim. Ficaria dessa forma. Perdeu a linha de tendência de alta e está fazendo essa correção. Então a gente pode traçar aqui fundo em comum, que formou aqui no 4 horas do candle anterior com esse candle. Então a nossa região de suporte está aqui em 0,42, 0,92. Enquanto ela estiver acima dessa região, tudo certo com esse movimento, porque faz um fundo mais alto que o anterior. Além disso, a gente observando aqui os topos, a gente traça a linha de tendência de baixa que ela segue. Então, com isso, a gente percebe que ela está formando aqui, nessa última movimentação, um padrão de triângulo ascendente. Para a gente ficar mais otimista, ela terá que romper essa região aqui do 0,44, 0,36. Pois enquanto estiver abaixo dessa região, ela pode chegar aqui, não conseguir romper, e voltar novamente e ficar tentando esse padrão. Se perder esse suporte, mau sinal, a gente pode ter ela mais abaixo no suporte principal do movimento, que continua sendo 0,39239. Por quê? Porque foi aqui nessa região que ela ficou nas últimas semanas, batendo nesse fundo e depois subindo até 0,44715 e nessa última pernada aqui repetiu esse mesmo padrão. Então, para a gente acreditar aqui numa recuperação, somente com o rompimento aqui desse padrão de triângulo e ela pode ir mais acima. Sobre o indicador Smart Money que eu mencionei, para quem não sabe, ele é totalmente gratuito, porém você não acha na busca do TradeView. Eu tenho uma parceria com a empresa que desenvolve esses indicadores e nós temos um grupo da parceria que o link está aqui abaixo da descrição do vídeo. É só você clicar lá, entrar de forma gratuita. Na primeira mensagem que você receber, terá o link para ativação dos indicadores e também para as instruções do setup. Então opere junto com as baleias e não com as sardinhas, ativando esse indicador que facilita demais sua vida. Foi o que aconteceu aqui no rompimento. Era a certeza do rompimento, porque a gente estava vendo aqui grandes players, ou seja, baleias aqui entrando nessa operação, então era certo que a GIX poderia subir pelo menos até a resistência, e foi exatamente o que aconteceu. Fazendo análise de sentimento, ainda continua bem desproporcional, 67,69% das operações acreditando numa alta da GIX, ou seja, em long, contra 32,31% que acreditam no short. Então não está favorável nesse momento aqui o sentimento do mercado em relação à GIX. Olhando aqui nos últimos 15 minutos, começa a melhorar. A gente vê, de certa forma, estava feio aqui, mas começa o long short ratio cair e o open interest subir, ou seja, está entrando dinheiro no mercado. Além do mais, na queda que teve ontem, estopou aqui, liquidou muita gente, ó, grande liquidação, ou seja, ela pode começar a formar um fundo nessa região para iniciar uma recuperação. Então começa aqui nos últimos minutos a melhorar um pouco esse sentimento. Claro que tem que cair muito mais, long short ratio está em 3,59%, não é legal isso daqui. Quando a gente vê uma subida mais forte, olha só, esse movimento aqui anterior que subiu mais forte, estava aqui embaixo, ó, em 2,04. Então continua alto ainda esse long short ratio, tá? Olhando o gráfico dela diário, veja só, o candle aqui
da sexta-feira foi sensacional, um candle forte comprador, que rompeu os topos anteriores, porém os últimos, contando com hoje, né, 3 dias, está nesse padrão aqui de uma queda pequena, ou seja, um padrão bem indeciso, na verdade, mais lateral após essa grande subida. Então, continuo vendo com otimista que esse padrão, enquanto não perder esse fundo desse candle comprador, que está na região do 0,40-201. E olhando o gráfico semanal, que fechou ontem, inclusive às 21 horas, aqui ficou legal porque formou esse fundo aqui nessa região do 0,39239, que é mais alto que o anterior, que está um pouco para baixo aqui na região do 0,37720. Então a gente pode ver ainda como um padrão aqui otimista, já que não perdeu esse fundo anterior, continua fazendo um fundo mais alto que o anterior aqui no semanal. E claro, para a gente acreditar numa recuperação mais forte, é rompendo essa região do 0,44715, porque já vamos para a quarta semana que ela não consegue romper essa região. Então, rompendo aqui, a gente percebe no indicador VPVR que já elimina toda essa resistência que ela está sofrendo. Aqui para cima fica muito mais tranquilo para ela continuar aqui uma pernada de alta mais forte, tá bom? Por hoje é isso, espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.